Você está no movimento Consciência Hebraica. E hoje no Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, é dia de fundamentos do conhecimento. Aqui nós falamos sobre as raízes do conhecimento, é uma série dos temas mais profundos. Estamos iniciando com o tema a iniciação crística, a imersão, o batismo. É o primeiro tema dessa série. Nós vamos para o 24º episódio. Hoje é dia 21 de fevereiro de 23. E aqui nos Ventos do Consciência Hebraica, você já sabe, Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus, sem a influência greco-romana. Venha com a gente se aprofundar nessa série com os temas mais importantes. Desejamos uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você e damos as boas-vindas com os nossos comentários iniciais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos finalizando o nosso tema, o primeiro tema dessa série, o batismo. Estamos falando sobre a celebração da unidade, a ceia, que é um tema profundo. Logo que você se batiza, a expectativa é celebrar a unidade com o Senhor Jesus. É um ato profético, nós estamos ensinando isso também, né? Tanto o batismo quanto a ceia são atos, celebrações proféticas, onde você está profetizando ao universo uma série de coisas fundamentais da continuidade da evolução da vida. Então, vamos lá para o nosso estudo. E aqui estamos falando da Páscoa crística, a celebração da unidade. A Páscoa hebraica estabelecida no rito hebraico é iniciada, né, quando Jesus celebra a Páscoa. Texto dos 4 evangelhos harmonizados, né? Nós misturamos aqui os 4 evangelhos. E a palavra que ficou, então, é glorificado, né? Que se dará com sua saída do tempo e espaço, após ele ficar 40 dias aparecendo só aos domingos e 10 dias após a sua transcendência, exatamente no dia da festa de Pentecostes, às 9 da manhã, que é o símbolo da perfeição crística, né? Nós tivemos até uma pergunta de uma das pessoas que está acompanhando os estudos, o Moisés, perguntando acerca da data, né? Como é que nós tínhamos certeza que tinha acontecido a morte dele numa sexta, né? Dele ficar morto na sexta-feira, no sábado permanecer morto e no domingo ele ser gerado novo. Então nós vamos ter um estudo aqui bastante profundo sobre a Páscoa e sobre também a morte de Jesus e a realização desse símbolo. E nisso nós vamos recuperar coisas que dão essa harmonia inteira, né? É um estudo só sobre a celebração da verdadeira Páscoa. Nessa época, pessoal, é só coelho e ovo de Páscoa e chocolate. Nós vamos fazer uma série sobre isso. E aí você vai entender a sincronia das datas. Assim, Jesus só podia morrer naquele ano. É tão impressionante a sincronização das datas. Ela está relacionada lá com Gênesis, os 7 dias da semana, né? O sábado, o Shabat, é o dia em que Deus não descansa da sua obra, né? Por que ele criou esse dia santificado? Era o dia da morte do Messias, né? Então, e era o dia que toda a sua obra era completada, realizada, né? Então Jesus, para que ele morresse numa sexta-feira, a Páscoa aquele ano tinha que cair na quinta. Então isso acontece exatamente naquele ano. Quando Jesus fala, eu desejei muito tomar essa Páscoa convosco, é porque aquele era o ano exato de todo o calendário acontecer para cumprir a semana de Gênesis. Então Jesus, no 7º dia, ele fica inativo na morte. E ele, na verdade, é gerado novo, né? A palavra não é ressurreição, num dia da criação que nós ainda não vivemos, que é o 8º dia da criação. Esse 8º dia, que é um dia único, que não é um dia de 24 horas, que é o atemporal, representa o dia dos filhos de Deus gerados à sua imagem e semelhança, cumprindo Gênesis 1:26. E ele só aparecia no domingo, né? Foi chamado, inclusive, pela cristandade de dia do Senhor. Não aparecia no sábado, aparecia sempre no domingo. Por quê? Ele estava no 8º dia da criação. Tanto que depois, após a sua nova geração, você vê que as palavras dele mudam completamente, ele não fala mais dos fariseus, do templo, dos romanos, de política, de nada disso.
ele está já numa outra dimensão, numa outra realização, e é ali que ele transcende. E também isso nesse ano dava certinho com os 40 dias, ele passa 10 dias aqui, que é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus, ele morre na hora nona, que é o número da perfeição crística. Então assim, gente, é uma sequência tão maravilhosa de sincronias de datas, né? Então eu dei uma resposta para o Moisés, espero que ele consiga entender, se não tem esse outro estudo, né? E também isso não é tão fundamental, né? Como eu falo sempre, o conhecimento ele não é uma finalidade em si, ele é um meio, né? O conhecimento é um andaime, que depois da obra pronta ele não vai ficar, né, de pé, né? Lá inclusive falam, né, Paulo comenta em Coríntios, que permanecem a fé, a esperança e o amor, né? A fé, como diz Hebreus, é graça e conhecimento. E ele fala que desses três só permanece o amor, não fala que o conhecimento permanece, né? Porque quando o homem é gerado como templo da divindade, né, que conhecimento ele vai almejar? Ele vai vivenciar a plena verdade da divindade nele, né? Então, Jesus passa aqui 10 dias, ele passa aqui 40 dias aparecendo só aos domingos, depois ele transcende diante de mais de 500 irmãos, e depois no dia 10 dias depois da sua transcendência, que é o número do homem, o ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus, acontecia a festa de Pentecostes. Então deu tudo perfeitamente, porque ali é que é derramado a presença do Espírito Santo, né, que era o primeiro fruto levado, outra festa profética. A Alexa nos lembrou aí que é hora de dormir, né? Então, como quer lembrar disso? Desligar, Alexa. Tecnologia. Bom, fica aqui no meio do nosso estudo essa aparição aí da nossa amiga. Aqui, nós agora vamos caminhar e contemplar os demais pontos da nossa Páscoa, né? Então, tudo isso bate perfeitamente, né? Ele é glorificado, ou seja, ele se torna a imagem e semelhança como formação definitiva fora de tempo e espaço, né? Ele é glorificado aqui, ó, no 10º dia, né? Com a saída do tempo e espaço, após ficar 40 dias aparecendo só aos domingos e 10 dias após a sua transcendência, exatamente no dia da festa de Pentecostes, e às 9 da manhã, símbolo da perfeição crística, é o número do Espírito Santo, né? É o número 9, o que o Messias realiza. Sua morte também se dará na hora nona, né, que é às 3 da tarde, mas para os judeus eles contavam a hora como hora nona, na contagem hebraica. Lucas 22,15 diz assim, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, né? É o que eu falei para vocês, ele tinha certeza de qual seria o ano, em que data cairia, toda a sequência profeticamente já estava claro para ele. Naquele ano, a Páscoa cairia na quinta-feira e daria exatamente para que ele morresse na sexta, descansasse no sábado e fosse gerado no 8º dia da criação. Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo, não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha, aqui está a clareza que a Páscoa é um ato profético. Ele estava cumprindo já uma parte do símbolo da Páscoa hebraica, com a morte dele na cruz. Essa não vai se cumprir no reino de Deus? Então, qual vai se cumprir no reino de Deus? Ele, gerado à imagem e semelhança de Deus como o primeiro Elohim, ele já ingressa, é o primogênito dos mortos, o unigênito de Deus, ele já ingressa nessa qualidade e cumpre a Páscoa do pão e do vinho, possuindo o seu corpo glorificado. Mas nós todos, discípulos dele, que vamos nos batizar na linha do tempo até o fim, até a descriação, todo esse processo, nós vamos profetizar no nosso batismo a nossa morte, a nossa nova geração, e vamos
celebrar a unidade no corpo e no sangue do Senhor Jesus com a ceia, que vai ser profeticamente cumprida só nas bodas do Cordeiro, que é depois da batalha do Armagedon. Olha que coisa linda, quando você ergue o pão e ergue o vinho, você está profetizando as bodas do Cordeiro. E é isso que ele explica aqui, ó. Perceba no texto, ó. Não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, ele é algo profético que vai se cumprir. Aqui fica bem claro. Aqui é mostrado claramente que ao realizarmos a ceia, realizamos um ato profético, representado pelas bodas do Cordeiro, ó lá. Mateus 26, 22, 35. A carne do cordeiro era o alimento natural, símbolo do primeiro corpo do Messias, né? Como a gente chama alimento natural, produzido pela natureza, sem intervenção do homem, né? Esse era o primeiro corpo. O pão é um alimento transformado pelo fogo, ó. Você não tem pão sem fogo. Então, lembrando, né, que o fogo simboliza o novo corpo, transcendente. Aí tem várias passagens que nós poderíamos citar aqui, né? Quem poderá habitar com as labaredas eternas, né? Quem poderá entrar nos tabernáculos eternos, ser templo da morada do Altíssimo? Só os que passaram pelo fogo, o fogo da subida do verbo. Lembre-se que o verbo desce, congelando a matéria. Na descriação, acaba em fogo, né? Leia lá a carta de Pedro, ele vai deixar claramente que os elementos ardendo se fundirão. Então, é a descriação. E aí vai a subida do verbo. Só que aqueles que vão ser gerados com um corpo temporal vão entrar na segunda morte, lago de fogo e enxofre, descriação do abismo. Tá? Tudo isso nos estudos aqui você vai ter clareza. Tá? E transcendência máxima para aqueles. O fogo da glória de Deus para nós é vida, para nós é evolução, para nós é desenvolvimento, é glória em glória, né? Mas para aqueles que tiverem o corpo no tempo, é um problema, né? Então, o pão é um alimento transformado pelo fogo, ele simboliza um novo corpo transcendente, que Jesus e seus discípulos receberão do Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó, todos que receberam quem? Jesus. Deu-lhes o quê? Quem deu? Jesus. O que deu? O poder. Que poder? A potencialidade de ser o quê? Gerado. Gerado o quê? Filho de Deus, Gênesis 1:26, como Elohim. Aos que exercem fé, crer é muito fraco, né? Aos que exercem fidelidade ao seu nome, a sua qualidade, o seu DNA, o seu sangue, o seu Espírito Santo. O nome tem todos esses significados. O vinho simboliza vida nova e nova consciência dos filhos de Deus. O vinho é o resultado da fermentação. Então a gente sempre recomenda, né? Nós fazemos a celebração da ceia com vinho e com suco. Mas o suco é uma exceção, né? Não é a regra. O ideal é que você tome a ceia com vinho, né? Se você não é de tomar vinho, tome só um pouquinho, né? Mas o ideal é que você celebre com o vinho. Esse é o símbolo que Jesus deixou. Jesus celebrou com vinho, todos os 12 apóstolos com vinho. Mas por causa de algum enfermo, de alguém que não pode estar tomando um medicamento, ou de alguém que tem um problema com alcoolismo, que tem uma debilidade, por deficiências, por questões humanas, nós permitimos o suco de uva. A pessoa, se ela preferir, né, o suco. Mas é sempre como uma concessão, porque o ideal, né, é que seja feito o símbolo com o vinho. O vinho tem uma fermentação, que é uma transformação do elemento natural, da uva. E ele então altera a consciência humana, ou seja, se você toma uva, você não se embriaga, né? Mas se você toma o vinho, ela altera o teu estado de consciência, porque o vinho penetra determinadas barreiras cerebrais e altera o nosso estado. Essa alteração consciencial é um símbolo da alteração dos filhos de Deus. Por isso que Jesus celebrou com a uva. Também a uva guarda um símbolo místico, que é a separação do corpo crístico e anticrístico, né? Ó, vamos pegar aqui o nosso gráfico, e aqui no gráfico vamos pegar esse símbolo maravilhoso da uva. Também é um símbolo profético. Ó, vamos pegar aqui no nosso gráfico, tá vendo? Ó? Esse é o gráfico do ser humano. Ó. Aqui você tem o bagaço, ó,
que é a natureza anticrística, e o suco, que é a natureza crística. O ser humano é uma uva, tá vendo? O ser humano é uma uva. Então, a única ferramenta cósmica de Deus que separa essas duas naturezas é a morte. Então, todos precisamos morrer, né? A morte vem e separa essas duas naturezas. Aí o anticrístico vai para uma dimensão, vai gerar os filhos do tempo. Então, a minha e a tua qualidade anticrística, né? Eu espero que você seja um filho de Deus, que vai ser gerado, você vai ceder lá para uma frequência que vai gerar os filhos do tempo. E eles vão estar com a consciência no anticrístico, e eles vão ceder esse material preciosíssimo. Eles morrem, ficam com a natureza anticrística. E eles cedem esse material para uma frequência que vai gerar os filhos de Deus, né? Então, isso é um símbolo profundo. Se você não assistiu ainda o nosso curso As Parábolas de Jesus, recomendo. E pega a parábola do lagar. Você vai ver por que Jesus fez essa parábola e o que simboliza a uva. Ela simboliza o ser humano, bagaço, natureza anticrística, e o suco, a qualidade crística. Então, quando nós tomamos o suco transformado da uva, nós estamos dizendo que a nossa qualidade crística foi separada, transformada pelo fermento do Messias, que é o bom fermento, se transformou no vinho bom, o vinho lá que Jesus usou no casamento, né? Bodas de Caná, você pode ver lá, também está profetizado aquilo, porque é a alegria do primeiro casamento, sexo horizontal, que é muito bom aqui, horizontalmente, mas acaba esse vinho, né? Com o envelhecimento, vários fatores aí, o vinho vai ficando fraco. Não que eu deseje isso para você, mas é da vida. Vinho vai enfraquecendo. Agora, o segundo vinho não é delicioso, né? O segundo vinho não perece nunca, não enfraquece nunca, né? Que é o vinho da nossa vida espiritual. Então você vê, o pão tem todo o significado do corpo transformado pelo sangue, pelo fogo, né? E o sangue, que é o vinho, tem esse símbolo maravilhoso da separação do elemento crístico e anticrístico, da fermentação com o fermento do Messias, que vai transformar em vinho, que altera a consciência humana, transformando o ser humano no próximo passo evolutivo da nossa espécie, que é Elohim, chegar a Elohim, cumprindo Gênesis 1:26, sermos gerados à imagem e à semelhança de Elohim, né, que é a palavra que consta no original hebraico. Yahvé é a suprema divindade, né, que está lá com Moisés. Então, nós não seremos iguais a Deus, é impossível isso, só há um Deus. Né? Nós seremos formados Elohim, por isso que é a palavra Elohim que é usada em Gênesis. Você vê quanta coisa linda, maravilhosa, isso tudo. Como que a Bíblia hebraica, né, um livro escrito aí há 6.000 anos, 5.000 anos de cultura, né, e é escrita bem menos, mas como é que preservou todos esses símbolos maravilhosos, né? Então, aqui no nosso texto, ó, vamos voltar aqui. O vinho é resultado da fermentação da uva, tá? Natural, e altera a consciência daqueles que o tomam, simboliza o novo fluido vital da vida infinita. Ó. Esse novo fluido vital é o nosso elemento crístico, separado do bagaço, né? Como nós vimos aqui no nosso gráfico. Tá vendo? Você, olhando bem o gráfico, você vai compreender. Ó. Novo fluido vital, que é esta qualidade que nós temos geneticamente, que nós agregamos com a nossa consciência, né? A nossa consciência optando pelo Senhor Jesus, tomando, sendo transportada pelo Espírito Santo, sendo arrancada das trevas para o Filho do seu amor, que é o reino dos céus em nós, né? Então, o Messias, dada a qualidade dele, que é o seu Espírito Santo, completa isso que nós não temos insuficiência, é insuficiente, e isso tudo é o suco da uva, sendo representado aqui no nosso texto de maneira maravilhosa, né? Que você vê quanto símbolo profundo tem aí para nós. Olha lá, novo fluido vital de vida infinita que será, nos Elohim, gerado à imagem e semelhança de Deus. Mateus continua dizendo, e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu
corpo, né? Ó, lembrando bem, né, que aqui ele já terminou a Páscoa hebraica, né? O cordeiro já foi servido. Agora ele inicia um novo símbolo profético, a nova Páscoa. Essa é a Páscoa crística, que vai ser feita com pão e com vinho apenas. Não tem mais cordeiro, porque isso já foi cumprido profeticamente. Abre-se um novo campo, um novo ato profético que vai se cumprir no Apocalipse, em todas as suas fases. Né? Então, tomando o cálice, ó, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Ó, sangue aqui, né? Nós temos que lembrar. Sangue, o que, que é? É o material genético do Elohim. Né? Jesus, gerado à imagem e semelhança, como Filho de Deus, ele vai nos dar do seu sangue, que simboliza o seu novo fluido vital, que é de Elohim. Sem esse DNA cósmico do Senhor Jesus, ninguém chega a Filho de Deus. Ah, mas a pessoa era muito boa, era um santo, era isso. Ah, mas a pessoa não conheceu Jesus e era um santo. Tudo bem, Deus é justo. Ele dará um material genético, mesmo que a pessoa não conheça o Senhor Jesus. Aí nós vamos num estudo profundo sobre salvação, entender que nosso Deus, ele não é religioso, ele está vendo o coração, né? Paulo diz, olha, encontrei um povo lá que não conhecia nada, mas tinha a lei de Deus escrita no coração. Ó, então Deus não está com essas pessoas, né? Mas elas não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, então elas serão justificadas, né? Isso é um estudo mais profundo que a gente vai ver futuramente. Mas, assim, não há outro caminho, não há outro processo de geração de Elohim. Todos que Deus compreender que serão seus filhos, pela qualidade, pela atitude da pessoa com a sua vida espiritual, receberão do Messias. Ele será o gerador de todos os Elohim. Por isso ele é o primogênito e unigênito Filho de Deus. Então o seu sangue representa o seu nome, que é o seu DNA, que é o seu Espírito Santo crístico, o Espírito Santo daquele homem, o Messias, o Filho de Deus. É isso que nós precisamos. O Espírito Santo é a chave mestra. O Espírito Santo do Senhor Jesus é que traz a qualidade de Elohim para que nós sejamos gerados à imagem e à semelhança de Deus, através do Messias. Por isso que todo o projeto de Deus na Terra é messiânico, por isso ele separa o povo de Israel, por isso Israel é o povo escolhido. Escolhido para quê? Ah, para ser o preferido de Deus em detrimento de todos os outros homens. Não. Por causa de toda a humanidade, Deus escolheu Israel, para dela formar o Messias e para do Messias salvar a todos aqueles que têm boa vontade, né? Que têm atitude para com Deus, para com a ética, né? Que morreram, lutaram pela verdade nas suas culturas, sofreram pelo amor, pela verdade, na cultura da pessoa. Se pôde conhecer Jesus, então com certeza o aceitou. Se não o conheceu, mas Deus considerar essa pessoa justa, né, e isso só o Pai pode julgar, não sou eu, nem você, nem religião alguma que vai colocar ninguém no inferno e nem no céu. Só o nosso Pai, Ele é o justo juiz. Por isso que a parábola de Jesus do justo juiz nos impacta, né? Vê lá o curso das nossas parábolas. E uma outra coisa impressionante, o Sermão da Montanha, não julgueis para que não sejais julgados, né? Então não fica pondo ninguém no céu e no inferno, não. Trata de você se colocar no céu e deixa que Deus cuida do resto através do Messias. Não fica preocupado em colocar ninguém no inferno ou de colocar ninguém no céu, né? Cuida de você, essa é a recomendação do sermão profético. Então aqui, porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Ó, por que não é derramado por todos? Né? Porque muitos aceitam e muitos não querem. Né? Na verdade, Jesus, ele morreu por todos, mas, infelizmente, só alguns, né, aceitam. Ainda diz a palavra muitos, né, para a remissão dos pecados, ó, porque só ele nos dá qualidade para sermos gerados à imagem e semelhança de Deus e nos livrar do pecado, que é a formação do nosso ser no tempo. Né? O que é pecado? Falhar com Gênesis 1:26. Né? Como que a gente falha com Gênesis 1:26? Não se tornando filho de Deus. Fazer isto em memória de mim. Ó. Então, né,
O ser humano precisa de repetição, precisa de rituais, né? Jesus deixou dois, o batismo uma vez na vida e deixou a ceia. Então nós fazemos a ceia de períodos em períodos, né? Firmando todos esses conceitos, né? Falando do atemporal, falando de Gênesis 1:26, falando da unicidade do Messias, dele como nosso Senhor e Salvador, dele como cristificador da humanidade. Então, toda a comunidade, né, saudável vai fazer isso. E é maravilhoso, podemos fazer isso. A transcendência é anunciada, uma nova realidade, não mais a Terra e o universo em tempo e espaço. E digo-vos desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo. Presta bem atenção nessa palavra. Não é de novo a uva produzida aqui na terra. Não, é beber um novo, uma nova dimensão, que é o atemporal. Não tem nada a ver com a terra aqui, com o universo. No reino de meu pai. O reino do pai é aqui no universo temporal? De maneira nenhuma. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Por quê? Porque todo o propósito de Deus se cumpre nele, né? Então, Gênesis 1:26 está entregue nas mãos do Messias, e que havia saído de Deus. Por quê? Porque tudo veio do Verbo, né? E ele saiu de Deus. Todos nós saímos de Deus, né? Agora, o problema é se nós vamos realizar ou não, né? E que ia para Deus, sair em sua geração humana, através da genética, né? Foi assim que ele saiu de Deus, né? E em sua consciência, qualidade crística, ir a Deus, realizado, após o seu aperfeiçoamento, para ser gerado à imagem e semelhança de Deus, né? Então aí você tem uma visão hebraica a respeito do Messias, a respeito da ceia, a respeito de todo esse processo, né? Então, vamos continuar o nosso caminho, só um instante, que eu vou diminuir aqui todas as telas e vou... Isso, ótimo, vamos continuar, ainda temos uma boa oportunidade de caminho aqui. Então, próximo slide. Agora sim, terminamos então a visão básica sobre a ceia, né? Essa compreensão maravilhosa, e agora perguntas e respostas sobre o batismo, né? Então temos dúvidas, interrogações, exclamações, as escrituras têm as respostas, né? Vamos recebendo a intuição do Espírito Santo, enfim. Quais são as perguntas fundamentais? Por que nunca em Israel foi realizado o símbolo do batismo, né? Antes do Messias? Por que os profetas não realizaram, Moisés não realizou, né? Resposta: porque não havia um homem que pudesse vencer a morte e, através do seu ser, garantir a vida, realizando Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança, né? Então, evidente, né? Símbolos foram realizados no Antigo Testamento, nos textos pré-messiânicos, para profetizar o Messias. Foram cumpridos? Então, atos proféticos novos iniciaram. Então, por que ninguém realizou o batismo? Porque não tinha alguém que pudesse realizar esse símbolo. Só com o nascimento do Messias é que o batismo faz sentido. Tá? Por quê? Porque ele é o único que vai ressurgir das águas. Só ler Apocalipse capítulo 1, onde diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Ora, se ele é o primeiro gerado dos mortos, onde é que estão todos os outros? Mortos. Aguarde o nosso curso aqui, A Morte e a Condição dos Mortos, na visão da consciência hebraica, porque você vai mudar a perspectiva totalmente, né? Mas a resposta é essa daí. O batismo realmente é para lavar ou para tirar pecados? Que é uma visão que normalmente se tem. Para nós que nascemos em trevas, né, e somos gerados a partir da nossa natureza anticrística, nós não pecamos, né, mas nós já nascemos mortos espiritualmente em pecado. Olha o que o Salmo 51 diz: eis que em iniquidade fui formado,
e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Então, achar que nós nascemos puros e inocentes, como crianças, né? Não é correto. Né? A não ser quando agora as pessoas já cheias do Espírito Santo, né? Então geram os filhos, apresentam eles a Deus, ao Senhor Jesus, então Deus vai tomar aquela vida nas mãos da criança até que ela exerça arbítrio e possa se batizar. Né? Os católicos acabaram com receio, falta de uma compreensão mais profunda, batizando a criança quando nasce, né? Mas com receio de que ela não fosse salva. Né? Mas não há fragilidade na salvação de Deus. Né? Deus sabe aqueles que têm atitude, independente dos ritos. Claro que nós realizamos o batismo, nós fazemos o batismo, tomamos a ceia, havendo possibilidade, por que não? Né? Mas não há risco de que uma criança crística, uma criança que seja educada, que seja formada, que seja apresentada a Deus, dependendo da idade em que ela partir, enfim, isso tudo, na morte e na condição dos mortos, nós vamos ver que não há esse risco. Né? Por que não foi batizada? A justiça de Deus é muito mais ampla do que essa. Né? Então aqui, ó, nós não pecamos, nós já nascemos mortos espiritualmente. Né? O batismo nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, quando a pessoa faz a entrega dela sincera, ela já é transportada. Né? Colossenses 1:13. Acho que teve vídeo aí que eu falei Romanos, né? Mas é Colossenses, olha lá. Capítulo 1, verso 13. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora, mas que potestade das trevas são essas? Está aqui no nosso gráfico. Ó. Essa é a potestade das trevas na qual nós nascemos. A grande prostituta sentada na besta embriagada do Apocalipse. Nós nascemos aqui mortos espiritualmente. Ó. Essa consciência nasce aqui. Agora, quando a pessoa aceita Jesus, ela é arrancada do reino das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor que está dentro dela. Ela tem uma qualidade crística hereditária. Qual foi o único que nasceu da Virgem? Jesus. Ele nasceu com a consciência aqui, ó, e nunca saiu daqui. Por isso que ele é o homem sem pecado. Essa natureza atacou ele a vida toda, querendo que uma vez só a consciência dele concordasse. Ele nunca concordou. Mas nós nascemos mortos espiritualmente. Né? Então, aí você começa a entender melhor, né? Senão com os estudos aqui você vai esclarecendo esse ponto aí, tá vendo? Quem gosta aí das escrituras, de estudar, né? É nesse sentido que somos lavados no sangue do Cordeiro, né? Apocalipse 1:5, ó. Lavados no sangue, quer dizer aqui, ó, inseridos na genética. Sangue representava genética no Antigo Testamento. É que é um termo que só foi descoberto agora, né? Mas por que não se comia o sangue do animal lá? Até hoje os judeus fazem o kasher, né? Que é o kosher, que é sangrar o animal e não comer a carne com sangue. Porque o sangue simboliza a individuação, a individualidade da pessoa. Então Jesus dar o seu sangue para nós significa ele transmitir o DNA de Elohim que ele tem. Sem esse DNA, nós não podemos ser gerados à imagem e à semelhança de Deus. Né? Então aqui, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, ó, o primogênito dos mortos. Está vendo aqui? Ó, primeiro gerado dos mortos. E príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. Qual foi o seu amor? Dar do seu material genético, né, para nos tirar da não formação de filhos de Deus, que é o pecado. Então aqui o texto fica claro, entendeu? Esse texto dá para compreender. E se fosse assim, por que o Messias, o único homem que nunca pecou, necessitaria ser batizado? Ó, tira o ser humano da dimensão do pecado, é um dos símbolos do batismo. O Senhor Jesus, tirar o ser humano da dimensão do pecado, é um dos símbolos do batismo. Né? Então, para nós que nascemos no pecado, sim, é válido. A entrega já faz isso, né, o batismo. O Senhor Jesus não tinha sua consciência fixada na sua natureza anticrística. Né? Ele nasceu com a consciência no Cristo. Nesse sentido, ele não necessitava do batismo, né? Para ser livre de pecado, porque ele não tinha pecado. Só a natureza anticrística dos seus antepassados, mas que ele nunca concordou com ela.
Os símbolos que se cumprem no batismo do Senhor Jesus são, então presta bem atenção, a sua própria morte, então quando ele se batiza, ele profetiza que vai morrer. O único processo pelo qual é possível a retirada da natureza anticrística, inclusive a do Messias. Então ele profetiza que é necessário, né? Tanto que ele fala, né, gente, vocês devem lembrar, ele fala assim, e tem um certo batismo que eu preciso passar, né? Como me angustio até que se cumpra. Que batismo é esse? O batismo de sangue, que é quando o Senhor Jesus é morto. E por que que ele tem essa necessidade? Porque é a única ferramenta cósmica que tira aqui, que separa essas duas naturezas, é a foice hebraica. Então o Messias tinha essa natureza hereditária, que ele herdou de toda a genética dele. Então a morte veio, tirou, e Deus o formou à sua imagem e semelhança, né? E aqui a gente vê no texto claramente, ele dizendo, sua própria morte, o único processo pelo qual é possível ser retirada a natureza anticrística de um ser humano, sem destruir a sua individualidade. Por isso que na parábola do joio e do trigo, né, os servos lá falam, né, Senhor, o senhor plantou o trigo, quem que colocou a má semente? Né? Foi o inimigo, né? Não entra em detalhes, porque tudo isso é propósito da divindade. Fala, Senhor, quer que arranquemos lá o joio? Falou, não. Se vocês tentarem arrancar o joio enquanto o trigo está crescendo, vocês vão arrancar o trigo também. Então não pode separar as duas naturezas enquanto está vivo, só a morte. Aí, se você vê o curso das parábolas, isso vai ficar claro para você, entendeu? E aí, o Senhor Jesus, né? No Senhor Jesus, essa anticristicidade era hereditária, não gerada pelo seu ser. Né? A sua nova geração é a imagem e semelhança de Deus, ou templo vivo de habitação da divindade. Então, por que que Jesus, quando ele foi batizado, antes João não queria batizá-lo, falou, não, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus falou, João, importa-nos cumprir toda a harmonia, toda a justiça. Harmonia, justiça é aquilo que se ajusta, que se harmoniza. Né? Porque ele tinha que morrer, ele tinha que ser gerado novo, ele precisava cumprir tudo isso, não tinha como não cumprir. Aí João falou, não, então vamos ao batismo. Então é isso tudo que Jesus está vendo aqui no seu próprio batismo, entendeu? Outra pergunta, por que ele é por excelência o ritual de passagem para o Novo Testamento? Não, porque na Antiga Aliança o Messias ainda não havia sido gerado e, portanto, não havia como propor o símbolo que ele iniciaria. No Antigo Testamento se realizava a Páscoa, a celebração máxima no que anunciava o Cordeiro de Deus em sua vida e sua morte. Né? Então, essa ideia de que Jesus estava pronto lá no céu e que desceu aqui na terra, né, é uma ideia grega. Tá? Um Deus do Olimpo vem aqui ajudar os seres humanos na terra. Né? Isso não está em nenhum ponto das escrituras hebraicas. Jesus foi gerado da genética do povo de Israel, como nós já falamos. Por isso a circuncisão ser feita no membro masculino, no pênis, né? Por causa da genética. O que está simbolizando ali? Por que Deus fez o sinal da aliança dele com o povo de Israel na área genital? É por causa da genética. Moisés fala, Deus suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos. Simeão, quando pega a criança no colo, fala, Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual salvação tu preparaste diante da face de todos os povos. Então não estava pronta lá no céu? Então precisa ler as escrituras com atenção, né? Pega essa ideia grega aí de um Deus no Olimpo aí que desce para ajudar os homens aqui na Terra e coloca isso nas escrituras. Né? Mas e o paradoxo atemporal? Bom, aí estamos todos nós, né? Que se você ainda não fez o Amanhecer da Consciência Hebraica, veja lá o capítulo Paradoxo Atemporal. Porque quando nós sairmos do tempo, não vai ter um tempo em que você não estava lá. Aí todos nós, gerados à imagem e semelhança, já estamos no céu. Pelo paradoxo atemporal. Mas isto é visto do atemporal para o tempo. E nós não estamos nessa visão, nós estamos do tempo para o atemporal. Então, cuide agora do que está no tempo, isso aqui é importante. Aqui você está tomando as decisões.
aqui você está realizando. Então, eu sei que esses temas são profundos, mas você precisa ficar com a gente. À medida que eu for passando as escrituras, né, nós vamos ver todos esses temas. Aqui no YouTube você vai ter tudo isso. Máxima que anunciava o Cordeiro de Deus em sua vida e sua morte. Próxima pergunta. Né? O batismo de crianças que ainda não podem realmente escolher ser discípulos de Jesus pode ser considerado com valor espiritual? Não há em todo o Novo Testamento nenhum registro de batismo infantil. Sempre o batismo é a decisão consciente de uma pessoa que pode tomar essa decisão. A partir do momento e da idade que possa ser considerado uma escolha pessoal e consciente, ele passa a ter validade. Mas, se subjetivamente a pessoa se sente batizada e ficar tranquila diante da pergunta: por que se posso, não me batizo enquanto adulto? Isso fica por conta e risco espiritual da própria pessoa, e ela responderá perante Deus. Olha, nós não julgamos ninguém espiritualmente, né? Para nós, os católicos são nossos irmãos. Você é um discípulo de Jesus? Você tem Jesus como teu único Senhor e Salvador? Você compreende que há um único Deus? Você participa da nossa fé. Ah, mas tem esse ponto, tem aquele que é diferente, um guarda esse dia, outro guarda o outro. Isso tudo é uma questão que não é fundamental. O que é fundamental são esses pontos. Então, os nossos queridos irmãos católicos são nossos irmãos em Cristo. Eles estão na qualidade, se eles confessam isso com claridade, né? Quem é o teu Salvador? Jesus. Quem é o único Deus? O Pai de Jesus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pronto. Esse é o ponto fundamental. Então, nós, se alguém chegar na nossa ceia sendo um católico, for batizado como criança e ele quiser tomar a ceia, nós vamos permitir que ele vai tomar a ceia conosco, né? Sendo que nós dizemos, olha, o ideal seria você cumprir o símbolo, né? Se batizar enquanto adulto. Mas se você se sente batizado, nós não vamos julgar ninguém, né? Mas damos a nossa orientação, né? Que a próxima pergunta também trata disso. Uma pessoa batizada quando criança, que não fez essa escolha consciente, ou uma pessoa que nunca foi batizada, pode celebrar a ceia, unidade no corpo de Cristo conosco? Nós nunca impedimos ninguém de participar da ceia, celebração da unidade do corpo de Cristo, pois mesmo Judas não foi impedido de participar junto com Jesus. Mas as consequências, não só por isso, mas devido a toda a sua atitude de vida, não foi boa, né? Recomendamos que a pessoa não celebre, sem realizar o batismo conscientemente. Mas pode haver quem espiritualmente sinta segurança e intuição de participar, pois sente-se plenamente discípulo, mesmo não realizando o batismo. Não julgamos a consciência de ninguém. A pessoa pode ter uma atitude contrária e não revelar, ou pode ter uma verdadeira ação do Espírito de Cristo e ter essa autorização. Isto é com sua consciência. Sempre recomendamos que a pessoa não participe, mas não impedimos que ela tome do pão e do vinho e ceie conosco. Olha, como diz o nosso querido mestre Shaul, né, o irmão Paulo. Né? Paulo diz, olha, julgue-se o homem, julgue o ser humano a si mesmo e tome do corpo e tome do sangue. Quem toma indignamente, impropriamente, indevidamente, toma para sua própria condenação. Como é que nós vamos julgar se a pessoa se sente ou diante de Deus ela está apta ou não? Nós não fazemos esse juízo. Nós alertamos que na nossa limitação a gente entende que o batismo é o ritual ideal para que você ceie, né? Mas se a pessoa está conosco, nem é batizada quando criança, nem aspecto nenhum, compreende que Cristo é o seu Senhor, Salvador, e tem segurança em tomar a ceia, nós não impedimos. Ficamos no alerta, né? E cada um, como Jesus, por exemplo, serviu a ceia a Judas, né? Judas estava em condição de tomar a ceia, pelo critério de muita igreja aí não, né? Mas Jesus não negou a ceia para ele, deu a ceia. O resultado foi bom? Não foi bom, né? Então é o que nós fazemos
compreendemos também. Nós batizamos uma pessoa mais de uma vez, existe rebatismo. O batismo é para ser feito uma única vez na vida. Todo símbolo contido nele é realizado uma única vez. O ritual em si não é purificador e não dá nenhum poder ou força adicional. Porém, se por uma decisão íntima a pessoa decidir batizar-se novamente, nós não a impedimos, apenas explicamos a não necessidade da repetição, pois o único perigo é o símbolo tornar-se banal e vazio, com vários batismos sendo feitos sem a real consciência, né? Tem gente que se batiza, vai para a igreja, depois faz um monte de bobagens e erros e depois quer se batizar de novo, né? Não é necessário. A pessoa se arrependeu sinceramente, tendo vivido o que viveu, mesmo tendo sido batizada, né? Busque a comunhão, se arrependa, confesse os seus pecados. Não é necessário se batizar novamente. E o batismo, assim, é um ato profético, mas não é porque a pessoa põe a túnica e é mergulhada na água que isso vai mudar a vida dela no sentido externo de um símbolo que é feito e qualquer pessoa que fizer vai ser transformada. Isso é um ato de fé, de comunhão com o Espírito Santo, de viver com Jesus, de sentir o amor dele em você, de ter a presença do Espírito Santo. É isso que muda a vida. Então, passar pelas águas, se batizar de qualquer jeito aí, é tomar banho de água, que não vai resolver nada, né? Por isso que a gente recomenda, olha, tenha um entendimento, faça um curso, seja instruído por alguém, realize o símbolo de uma maneira plena, né? Participe da ceia, saiba o que ela significa, guarde a sua vida, tome essa decisão maduramente, né? Mas rebatismo, agora, se a pessoa também quiser se batizar, nós vamos impedir a pessoa? Não impedimos, né? Tem gente que vai lá para Israel, vê o Rio Jordão, quer se batizar de novo, se batiza de novo. Então, tudo bem, né? Mal não faz, mas necessário não é. Mas se não houver condições por motivo de clima, saúde, geografia, etc., da pessoa ser imersa na água, o batismo perde a validade? Havendo condições ideais, o batismo deve ser feito o mais próximo possível de como é descrito nas Escrituras, preservando os símbolos que ele contém. Decisão consciente, arrependimento, confissão, água corrente, imersão total do corpo. Mas o mais importante é a compreensão do significado de se tornar discípulo de Jesus conscientemente, tendo apenas ele como cristificador do seu ser individual e a atitude de arrependimento e confissão das suas falhas para uma nova vida em Cristo. Isso pode ser feito em qualquer situação, por aspersão de água ou mesmo apenas com uma declaração. Olha, nós não somos dogmáticos com referência a isso. Nós já tivemos pessoas que estavam fazendo hemodiálise, por exemplo, um senhor de idade, aliás, uma conversão maravilhosa, pai do nosso querido Alberto, aí, seu João, delegado do reino. Nunca vi uma conversão tão incrível assim de uma pessoa de idade, 80 anos, como ele se converteu, como ele compreendeu, como ele tomou Jesus como seu Senhor, né? Mas ele queria se batizar, mas ele estava com uma fístula de hemodiálise. Como é que a gente ia mergulhar ele na água com risco de infecção e tudo mais, né? Então o que nós fizemos? Pegamos uma tina grande e fizemos na cabeça dele o derramamento da água, batizando ele em nome do Pai, do Filho e no Espírito Santo do Senhor Jesus. E foi maravilhoso, e ele depois ceou conosco, e foi lindo isso, né? Se ele tivesse saúde, tivesse condições, ele teria feito o batismo? Teria, né? Então, faça o que for melhor. Uma região muito fria, não tem condição, está um problema, ótimo. Faça o que for possível. O importante, o mais fundamental, é a pessoa ser cheia do Espírito Santo de Jesus. Isso, a partir de uma entrega sincera, já acontece, né? O batismo é como um ato profético, deve ser realizado, mas assim, não fique preso aos elementos, a arriscar a coisa com legalismo de letra, porque não funciona assim. As Escrituras, o reino de Deus, Jesus não tem essa estrutura desse jeito, né? Religiosa dessa maneira. As Escrituras citam, além do batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo, o batismo de sal, o batismo de sangue, né? Qual o significado de todos esses batismos? O pessoal que já lê há mais tempo as Escrituras já deve ter
topado com todos esses batismos, né? Vocês precisam ser batizados com sal. Tem várias passagens. Então, nós vamos dar uma geral sobre os significados do que significa. Sempre a palavra batismo significa uma total imersão, ou seja, é usado para algo que te envolverá completamente em todas as dimensões do seu ser. Compreendemos que o batismo no Espírito Santo do Senhor Jesus ocorre na própria decisão da pessoa em seguir Jesus, batizar-se e tornar-se um discípulo de Jesus. Evidentemente, isso crescerá cada vez mais no discípulo, alcançando o transbordamento, que são experiências profundas com os dons e o fruto do Espírito Santo do Senhor Jesus. Olha, muitas igrejas consideram o batismo do Espírito Santo uma segunda experiência, inclusive falam que quem entrega a vida para Jesus, confessa Jesus, frequenta a igreja e não falou em línguas, ou que não é batizado no Espírito Santo e que não foi ainda selado. Né? Assim, eu respeito as compreensões, cada um entende as Escrituras e de uma maneira, né? Mas nós damos a nossa contribuição. Né? Nós compreendemos que o batismo é dado inicialmente a quem entrega a vida para Jesus. Ela já é mergulhada, arrancada do reino das trevas e mergulhada no Filho do seu amor. Um bebê, ele tem o pulmão de um ser humano. Né? Um atleta, ele vai ter um pulmão hiperdesenvolvido. Mas dizer que um bebê não tem pulmão, que ele ainda não teve a experiência de ter pulmão, que é uma segunda experiência de adquirir o pulmão, não sinto que seja correto. Né? Então, você já tem o batismo no Espírito Santo. Agora, você vai crescer, o copo vai transbordar. Né? Então, o que se fala, quando se fala em línguas, e Paulo mesmo diz que nem todos falam em línguas, né? Mas você pode ter experiências de efusão, de transbordamento do Espírito Santo, que pode acontecer inúmeras vezes. Né? Você transborda. Então, esse é o batismo no Espírito Santo, que é o transbordamento, que todos devem buscar. Às vezes a pessoa tem a experiência inicial e vai crescendo até que ela transborda, dependendo da intensidade da busca. Né? Isso é o que nós compreendemos. Não há discípulos de Jesus de duas categorias, os batizados e os não batizados no Espírito Santo. Não. Todos estão no Espírito Santo. Agora, crescer e transbordar no Espírito é o que nós compreendemos. Em Atos, esse transbordamento no Espírito Santo do Senhor Jesus foi acompanhado pelas línguas de fogo. Hoje sabemos mais que na antiguidade a importância do centro da fala para o cérebro, um dos mais complexos sistemas cerebrais. As línguas de fogo são um símbolo perfeito para a transmutação da pessoa que se converte, ou seja, é retirada da aliança da sua consciência e individuação com a sua natureza anticrística e levada para uma nova aliança com sua natureza crística. Só o Espírito Santo do Senhor Jesus faz essa transmutação que está lá em Colossenses. Arrancou-nos do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo descreve isso assim em Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez idôneos, não fomos nós que nos fizemos idôneos nos santificando, nós só aceitamos Jesus. E que nos tirou do poder das trevas. Nota, nossa consciência é aliançada com as trevas da nossa natureza anticrística e nos transportou para o reino do Filho amado. Nota, nossa nova aliança de consciência e individuação com a natureza crística. As línguas de fogo simbolizam essa total transformação essencial. E simbolicamente, né, as línguas de fogo estão sobre a cabeça de todo discípulo de Jesus que se entregou com sinceridade. Agora, os dons vão se manifestar à medida em que a pessoa cresça. Né? O fogo é o símbolo máximo da transformação. Não há um laboratório químico sem fogo. Mas, dependendo do grau, ele é o símbolo da maior destruição. Batismo com fogo também está relacionado com o Apocalipse e descreve a ascensão do Verbo em glória com os filhos de Deus formados à imagem e semelhança. Evidentemente, o mesmo fogo que será de glória para os que têm um corpo crístico atemporal, será de destruição para aqueles que têm o corpo anticrístico temporal. Já falei isso aqui nesse mesmo estudo nosso. Pois o tempo será aniquilado e aqueles que têm o corpo no tempo junto. O texto a seguir explica isso com uma primazia. Isaías 33:10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebeis palha, produzis restolho,
e o vosso fôlego é um fogo que vos devorará. Ó, concebeis palha é fruto do nosso arbítrio, palha perece com fogo. Produzis restolho, ó. Isso daí é opções do ser humano. O fôlego nosso não é o Espírito de Deus, é um fogo que nos devorará. Aqueles que ficarem no tempo. E os povos serão como as queimas de cal. Ó. Pega aí o cal, que você vai ver o símbolo. Como os espinhos cortados que são queimados pelo fogo. Ó a transcendência do verbo e a subida do fogo do verbo. Ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós os que estáis vizinhos. Reconhecei o meu poder. Ó, reconhecer agora é melhor, né? Porque depois lá na frente não tem como mudar. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor apoderou-se dos ímpios. Quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? Olha lá, só os crísticos é que tem glória e desenvolvimento com o fogo consumidor. Por quê? São formados da natureza do Senhor Jesus, através do sangue dele, do DNA, e são gerados Elohim. O fogo não destrói estes. Quem dentre nós poderá habitar com as labaredas eternas? Só os formados pelo Espírito do Messias. O mesmo sentido do batismo com fogo é aplicado no batismo com sal, pois ele tem também um significado duplo, de difícil compreensão. O sal conserva, pois desidrata, retirando a vida das bactérias que estragariam o que foi salgado. Ó. Ele mata as bactérias, está vendo o sal? Por isso que a carne não estraga. Ou seja, conservação para a peça salgada e morte para as bactérias. Olha lá, batismo de sal, morte para o que está no tempo e vida para o temporal. Jesus usa este sentido aplicando imersão em sal, fogo. Marcos 9,49, porque cada um será salgado com fogo, olha lá, ó. Aqueles que tiverem o corpo crístico. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, ó, nós podemos adquirir o sal, mas se perder o sal, com que o haveis de temperar? Aí é segunda morte, morte espiritual. Tende sal em vós mesmos. O que é o sal? O Espírito Santo do Senhor Jesus. E guardai paz uns com os outros, que é o que o Espírito Santo dá, paz. Ok? O último termo que Jesus aplica é o batismo com referência à sua própria morte, é o batismo de sangue. É interessante que, ao contrário de querer evitá-lo, ele quer ir ao seu encontro, porque ele tem que separar a qualidade crística da anticrística, revelando a sua plena e tranquila, confiante consciência de que é somente o processo da morte que lhe dará a vitória final. É somente esse processo cósmico que separa a natureza crística da anticrística, fundamental que ele fosse gerado unigênito e primogênito de Deus. Lucas 12,50 diz, há um batismo que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se, olha lá. Então ele quer a separação da natureza anticrística dele hereditária e ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Como fica a minha relação com a minha antiga religião? Não temos religião, mas realização. Deus, Jeová, Pai em Cristo, me gerando a sua imagem e semelhança. Religião vem de religar. Nós entendemos que nascemos na e da terra e seremos gerados à imagem e semelhança de Deus em Cristo fora do tempo e espaço. Leia isto com muita atenção, que está a chave de toda a Bíblia aí. O que respondo quando alguém perguntar qual é minha religião? Resposta curta. Sou discípulo do Senhor Jesus. É a melhor resposta. Sou cristão. Essa é muito genérica, né? Todo mundo aqui no Ocidente basicamente é cristão. Sou crente, é muito vago. Você crê em quê? Sou protestante. Temos influência direta do protesto. Né? Lutero foi importante, mas não pertencemos diretamente ao protestantismo. Somos hebraicos. Né? A nossa visão está antes do protesto, ela é hebraica. Sou evangélico, também muito genérica. Né? Resposta longa. Dando seu testemunho, falar da graça e do conhecimento que há em Cristo. Tem que ter a graça e falar do conhecimento. Descrevendo o propósito de Deus, Gênesis 1:26, e o plano dele, através do Messias, para formar toda a humanidade, esclarecendo a nossa não religiosidade. Não temos religião, não somos religiosos. E resposta inusitada, aí sob a direção do Senhor Jesus. Né? Espero que ele te dirija para que você dê uma resposta incrível, né? Essas são só algumas sugestões nossas que nós damos. Né? Quais são os pontos principais da nossa fé? Compreendemos a realidade de um único e soberano Deus e Criador, Jeová ou Yahvé, Pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus de Israel,
o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, o primogênito, primeiro gerado, e o unigênito, único gerado, Deus Pai. Compreendemos que somos formados como filhos de Deus pela ação do Espírito Santo crístico do Senhor Jesus. Não é um Espírito Santo cósmico aí, nada disso, não. É o Espírito de um ser humano, o Messias. É esse Espírito que nós recebemos e que nos dá o DNA de Elohim. E isso é por graça, não é por obras. E por conhecimento da palavra de Deus. Isso vem pela fé, isso não é obras. Compreendemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e intercessor. Ele é o único intercessor da nossa alma. E ele é suficiente para tudo que nós necessitamos. Não há necessidade de mais nada. Compreendemos que a salvação é individual, aceita pelo uso do arbítrio como ato adulto e consciente. O que não compreendemos como ensinado pelas Escrituras em Cristo? Preste bem atenção, você que está entrando na fé agora. Né? O que não está nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse? Adoração, veneração, pedidos, intercessões a santos, a outros espíritos de homens que morreram. Seja Maria, José, pais de Jesus, não importa. Isso não é da cultura hebraica. Né? Eu não quero aqui ofender nenhum católico, nenhuma outra pessoa, né? Mas leia as Escrituras. Né? Moisés morreu, Abraão morreu, Noé morreu, não tinha nenhum hebreu de joelho dizendo, Moisés, tu que estás aí do lado de Jeová, Abraão que está do lado de Jeová, intercede por mim. Você vê isso nas Escrituras em algum lugar? Então, assim, não tenha o teu coração endurecido. Né? Vai pedir, quer ter certeza, pede só para o Senhor Jesus. Isso é o que nós recomendamos. Né? Então, reencarnação, né? Nós não reencarnamos, a nossa evolução não vem por nossos próprios feitos sendo melhorados em outras vidas, não. A nossa salvação, o nosso processo vem do Espírito Santo Cristo, do Senhor Jesus. Reencarnação eu resolvo por minha própria conta. Isso daqui nega o Messias, gente. Né? Sei que tem muita gente aí do espiritualismo que não vê outro modo que não seja reencarnação, não é por repetição de vida. É messiânico a proposta. A gente fala com amor, com sinceridade, né? Porque só Jesus é que tem o DNA. Você vai aqui, se você reencarnasse 500 milhões de vezes, você não adquiriria isso. Porque não tem, foi alinhado todo o povo hebreu. O Israel, um alinhamento genético de milhares de anos, milhões de anos, desde a origem do ser humano, desde Adão, culminando em José e Maria, com toda a qualidade genética para formar o Messias. Isso é irrepetível. Só ele é o Messias. Você não vai você mesmo resolver isso. Então, fica a dica aí. Né? Estude bem as Escrituras, que você vai ver que não. Como não há vidas passadas, né? Regressões de vidas passadas, comunicação com mortos, isso não tem no povo hebreu, gente. Todas as culturas fazem contato com mortos, todas as culturas fazem. A hebraica faz? Não faz. Nem com morto carimbado, né? Não, mas o Papa, a igreja se reuniu e achou que esse morto aqui pode falar com ele. Esse é um espiritismo de carimbo, né? O espiritismo normal é mais democrático, você fala com qualquer morto. Agora aqui, né, não, a igreja carimbou, com esse morto você pode falar. Gente, não é isso que está nas Escrituras. Né? Infelizmente, a gente fala com amor, né? Nós amamos todos os nossos irmãos queridos aí, que são discípulos de Jesus, né? Mas tem tradições aí que foram incluídas na igreja, né? Preste atenção nisso daí, estude. Consulta espíritos, olha lá, se não tem morto, vai consultar espírito, vai falar com quem, né? Então não é isso, Predestinação pontual e individual, não, tá tudo, a pessoa nasce morta ou espiritualmente ou nasce viva, né? Com anulação do arbítrio, as Escrituras, tudo lá é arbítrio, escolher, decidir, ouvir, prestar ouvidos, dar atenção, você vai encontrar isso direto na palavra de Deus, né? Ou qualquer outro intercessor que não seja o Senhor Jesus, olha lá. Não, só ele, gente, pelo seu Espírito Santo, é o único Espírito que nos dá qualidade. Vidas em outros planetas que nos farão evoluir. Não, você vai sair daqui, vai para outra esfera, para outro planeta, lá você vai evoluir. Gente, é o mesmo problema, isso não está nas Escrituras, você corre risco se for por esse caminho.
para alcançarmos realização espiritual. Quaisquer obras de encantamento, feitiço, magia, trabalhos espirituais, etc. Né? Olha, nós não fazemos nada disso. Né? Se você está em Cristo, né, se você é um cristão, porque aqui no Ocidente todo mundo é cristão, você fica invocando espíritos, fazendo rituais, magias, etc., né, fórmulas esotéricas aí que vão resolver. Gente, não está no Messias isso. A gente fala com carinho, com amor, com atenção. A gente há 40 anos aí, ó, estudando as escrituras. Né? Então, assim, preste atenção, né? Não fique preso no teu ego. Eu não estou falando aqui defendendo uma ideia pessoal, nem uma religião. É Gênesis, Apocalipse, as escrituras, é a palavra de Deus, são os profetas hebreus, tudo que eles falaram. Né? Então, preste atenção nisso. Né? Feitas a santos, entidades, passas espirituais feitos por médiuns, benzimentos, quebrantes, né? Ó, tudo isso, gente, fechamento de corpo, uso de elementos com misticismo, poções, pedras, amuletos, etc. Se você está em Cristo cheio do Espírito Santo, gente, que amuleto que você vai precisar, que pedra que vai mudar você? Qualquer oração ou energização que não seja feita por um discípulo do Senhor Jesus, em nome dele, unicamente. Superstições, né? A turma do gato preto, escada, cores, roupas, fitas, pedras, metais, né? Gente, vamos deixar a infância, a meninice. Jesus veio para te libertar, é maravilhoso, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ter uma força, uma qualidade, não tem obra, vão fazer um feitiço para você, vão amarrar um gato preto com um sapo, você não vai sentir nada, não vai ser afetado por nada, porque você está cheio do Espírito Santo, não tem nada que te derruba, porque o Messias está em você. Então, assim, a gente fala com amor, com carinho, eu sei que você está buscando resolver a tua vida com tudo isso, mas observe essas coisas. Porque se você tem Jesus e está cheio do seu espírito, você vai ver que não é necessário nada dessas coisas. Né? Elefantes, a gente que põe elefante aí para prosperar na vida, né? Objetos para a sorte ou azar, dias, datas, né? Ficar guardando dias, ficar guardando datas, usos de idolatrias, qualquer imagem ou ser espiritual que se coloque no lugar do Senhor Jesus para te ajudar. Prognóstico, leituras de mão, cartas, borra de café, estrelas, horóscopos, mapas, cartas astrais. Gente, desperta, povo de Deus. Você vai encontrar uma outra vida aí, ó. Realmente ser em Cristo Deus, né? Realmente ser em Cristo Deus e ave nos liberta de todo medo. Ó. Se você tem o ser em Cristo, Deus e ave, né? Deus é agora um com o Pai, nos liberta de tudo. Você tem o maior poder do universo, não dá nem para falar, gente. Como é que você vai ter medo dessas coisas todas? Não há mais receio de entidades abissais, trabalhos espirituais feitos contra você ou qualquer outra obra. Você sendo realmente discípulo do Senhor Jesus, em Deus e ave, tem toda a autoridade e vida intocáveis por nenhum poder. É maravilhosamente uma confiança e verdade que liberta o nosso ser, gente. É o que nós mais desejamos a você. Esta consciência. Qual o nosso recurso para todas as situações da nossa vida? Deus Pai em Cristo. Jesus, através do seu Espírito Santo Crístico, nos 9 dons, operados através da Igreja do Senhor Jesus, com seus membros, em minha vida individualmente. Está aí a solução. Olha que simplicidade maravilhosa. Como é que você pode trocar todo esse balaio aí para cima, né? Ficar com medo, tudo, troca tudo isso por Jesus. E aí você vai viver uma vida maravilhosa de paz e de serenidade e de alegria. Falamos isso com todo amor, com todo carinho, respeitando você, sabendo que muitas coisas nós já tivemos envolvidos com tanta confusão, temos carinho por você, amor, não falamos isso em nenhum sentido diminuindo a tua fé, a tua religiosidade, né? Você está no caminho, continua, lê as escrituras, tudo isso vai ficar claro. O Messias vai te esclarecer, você vai sentir essa liberdade, um amor e carinho que a gente expressa, tudo isso por você. É isso, gente, fim. Chegamos ao fim. Esperamos que você tenha feito uma excelente viagem conosco. Desejamos a você uma viagem cósmica no nosso jato,
maravilhoso. E queremos finalizar lembrando você das nossas redes sociais, né? Você tem aqui no nosso YouTube. Você pode acessar o nosso WhatsApp, fazer perguntas. Temos vivência em São Paulo, se você estiver por aqui, você pode participar. O nosso Facebook, Instagram, estamos melhorando as nossas redes, mas você pode acessar, fazer um contato conosco. E aqui o nosso YouTube, né? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, comente, compartilhe, isso ajuda a outras pessoas receberem o vídeo também. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, eu quero orar com você. Pai, nós fizemos o melhor que podíamos, mas sabemos que só o Teu Espírito Santo Crístico, Jesus, só a qualidade do Teu ser pode esclarecer a mente dessa pessoa. Se ela ouviu esse estudo e ficou confusa, se alguma palavra nossa foi mal usada, ou se ela interpretou mal, perdoa a nós, Pai, porque temos o objetivo de auxiliar as pessoas e também ajuda ela a entender. Nós queremos que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, converte, toca, move, enche com o Teu Espírito Santo, realiza os Teus filhos à Tua imagem e semelhança, cumprindo Gênesis 1:26 na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso amado Mestre, Shalom Adonai, do nosso Deus Yahvé, esteja no teu coração. Siga os nossos outros cursos, siga o nosso canal, veja as playlists. Até o nosso próximo encontro nestes fundamentos que vão ser os temas mais profundos das Escrituras. Até o nosso próximo encontro.